nós queremos convidar o nosso pastor, o reverendo João Batista, que estará trazendo a palavra do Senhor aqui nessa noite. Será a boca do Senhor aqui nessa noite. Eu quero orar pelo pastor, eu quero orar pela exposição que ele estará fazendo. Querido, justo, eterno Deus, Pai bendito, agora, ó Deus, nós chegamos num ponto alto deste culto, onde o Senhor estará falando conosco, ó Deus, através da sua santa palavra. Ó Espírito Santo, vem iluminar as mentes e aquecer os corações, preparar, ó Deus, o solo de cada coração que se encontra nessa noite, para receber a tua preciosa semente. Usa, ó Deus, o teu servo, o pastor João Batista, para que ele possa ser boca do Senhor aqui nessa noite, trazendo a tua palavra que consola, que edifica, que exorta, que repreende, que nos anima. Vem falar conosco, ó Deus, nessa noite, que o Espírito Santo do Senhor esteja, ó Deus, com o pastor e que ele possa trazer a tua palavra, não ficando aquém, Senhor, e nem indo além. É assim que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, convido vocês a abrirem a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos mais uma vez meditar nessa conhecida história. Capítulo 19, versos de 1 a 9. A história da conversão de Zaqueu. Baseado nesse texto, eu quero tentar falar esta noite para os irmãos o tema, o chamado eficaz de Deus. Lucas 19, de 1 a 9, nos fala assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Meus irmãos, Deus, na sua sabedoria, Ele usou alguns meios pelos quais Ele comunicou a sua vontade ao seu povo. E quando nós vamos ler, sobretudo, os livros, os primeiros livros do Velho Testamento, principalmente os livros da lei, nós observamos que Deus ordena que a lei dele seja repetida constantemente, para que o povo do Senhor, povo dele, não venha esquecer a maravilha que é os seus ensinos, e como seus ensinos continuavam e continuam sendo úteis
para a vida do seu povo. Então a repetição, irmãos, tem sido um dos meios pelos quais o povo de Deus tem sido alimentado com a lei de Deus, com as verdades da graça do Senhor. Talvez você, ao ler esse texto comigo esta noite, fique pensando: esse é um texto por demais conhecido, que lições eu posso aprender nessa passagem bíblica? De fato, irmãos, conforme os escritos do Antigo Testamento, os do Novo Testamento continuam a nos falar riquezas incomparáveis no âmbito espiritual. Esse texto, irmãos, que nos fala a respeito da história da conversão de um homem, é um texto que de fato nos serve de base para nós relembrarmos uma das melhores e mais antigas doutrinas da graça de Deus, dispensada ao coração dos homens, sobretudo dos eleitos do Senhor. Esta história, que envolve a vida de Zaqueu, é uma história que vem de fato aquecer a nossa memória em relação, irmãos, ao chamado eficaz de Deus. Por que nós precisamos constantemente sempre ler e reler histórias que para nós nos parecem ser por demais conhecidíssimas? Justamente porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de riqueza, de ensinamentos. E cada vez que nós estudamos e nós lemos todas as palavras que estão escritas nesse livro, o povo de Deus se enriquece. O povo do Senhor tem o seu coração aquecido e sua mente iluminada com as doutrinas incomparáveis da graça de Deus. Quem olha esse texto simplesmente como uma história que se aprende na infância, nos cantos ou nas salas dos templos, certamente não vai perceber com mais profundidade os tesouros que estão embutidos, escondidos aqui nesta passagem relacionada à conversão de Zaqueu. O fato, irmãos, é que a história de Zaqueu, ela ilumina a nossa mente e aquece o nosso coração sobre o chamado eficaz de Deus. Eu quero que você pense comigo sobre esse tema, baseado na história desse nosso irmão do passado. Zaqueu, irmãos, conforme nos diz o texto, queria ver a Jesus com os seus próprios olhos. Certamente motivado pelo que ele ouvira falar a respeito desse Jesus, que andando naquela região, fazia sinais, maravilhas, fazia os coxos andar, mortos ressuscitar, cegos verem, surdos ouvirem. Certamente, irmãos, essas foram algumas das motivações pelas quais Zaqueu desejou ver quem era esse Jesus. O fato também, irmãos, é que Deus, quando tem o seu plano para aplicar a redenção na vida dos seus, Ele usa até mesmo a curiosidade dos seus eleitos. Zaqueu era motivado, certamente foi motivado, irmãos, por essa grande curiosidade de saber quem era este que fazia esses milagres, essas maravilhas naquela região. Mas a curiosidade de Zaqueu, irmãos, Deus usou para um propósito muito elevado, diferente de muitos que queriam ver Jesus simplesmente para ver os sinais, as maravilhas que ele fazia. Tinha aqueles também que estavam de olho em Jesus Cristo para criticá-lo, para ver se de alguma forma ele tropeçava na lei de Moisés. De tal forma, irmãos, que nas multidões que sempre cercavam Jesus, haviam focos e grupos de interesses diversos. Zaqueu é aquele que deseja ver a Jesus
E a sua curiosidade, irmãos, digamos que Jesus, que Deus usou para um propósito elevado no final, manifestar salvação à vida deste homem. Diferente de muitos que até na história secular foram escutar grandes pregadores do Evangelho da Graça, como no século XIX, quando David Hume procurava se esconder no meio das multidões para ouvir as pregações de George Whitefield, e algumas vezes ele foi surpreendido por alguns de seus alunos na universidade, ao perceber que ele estava disfarçado no meio da multidão, escutando as pregações de George Whitefield. E um dos seus alunos disse: mas Dr. Hume, o senhor aqui, o senhor é ateu, o senhor não crê em Deus, o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse: eu não creio, mas Whitefield crê em Deus, eu venho admirar a crença dele. E assim, irmãos, muitos permanecem justamente em situação parecida, estão indo ouvir os feitos de Deus, as preleções relacionadas aos ensinos da lei de Deus, da graça do Senhor, por mera curiosidade, mas o seu coração não está de fato inclinado para essas verdades. A história de Zaqueu, irmãos, ela mexe e aguça a nossa percepção para entender que aqui está verdadeiramente um chamado irresistível. E aqui, irmãos, se encontra um chamado eficaz na vida de uma pessoa. Zaqueu era limitado de estatura, Zaqueu foi movido por essa curiosidade, e Deus usou esta curiosidade para um propósito mais elevado, revelar o melhor para a vida de Zaqueu. Mas antes disso acontecer, irmãos, nós percebemos que Zaqueu toma uma atitude interessante, que alguns comentaristas chamam de uma atitude infantil: subir numa árvore. Quem não já subiu numa árvore na sua infância? Quem não subiu, suba. É muito interessante. Subir numa árvore é uma atitude de criança. Zaqueu sobe numa árvore. E alguém comentando, espiritualizando essa atitude de Zaqueu, diz: olha, de fato Zaqueu aqui se assemelha ao que Jesus Cristo diz: quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. É claro que o entrar no reino de Deus não está condicionado, irmãos, a um simples ato de subir numa árvore. Mas é interessante a atitude de Zaqueu, porque ele tem essa ideia, digamos uma ideia brilhante. Ele era pequeno, tinha dificuldades, ele era baixinho, mas ele disse: eu tenho que dar um jeito de ver a esse Jesus. E ele deu o jeito dele. O texto é bastante claro em dizer que Zaqueu subiu, procurou um jeito, subiu num sicômoro, numa árvore. E quando Zaqueu sobe nessa árvore, irmãos, o que é interessante é que o chamado eficaz, ele vai mostrando para nós os sinais pelos quais esse chamado eficaz vai sendo aplicado na vida de Zaqueu, bem como na minha e na sua vida. Ao subir na árvore para ver Jesus, nós observamos que aquele que queria ver a Jesus foi visto primeiro. Jesus o viu. E a salvação, irmãos, o chamado eficaz se dá justamente assim. Ninguém pode ser salvo sem antes ser visto por Deus, sem antes ser procurado por Jesus, sem antes receber o olhar da misericórdia e da graça do Senhor na sua vida. Note bem, irmãos, que essa história nos diz que Zaqueu, ele era morador de Jericó. Jericó, pelos relatos históricos e pela fama, era uma cidade amaldiçoada.
E automaticamente quem morasse naquela região não era bem visto. É como se carregasse um estigma de pessoa amaldiçoada, porque foi um local onde Deus no passado mandou destruir e amaldiçoar aquele lugar, porque os seus fundamentos, os seus alicerces, como cidade, foi erguido sobre rituais de magia negra, onde muitas crianças eram sacrificadas ao deus Moloque, onde rituais pagãos que ofendiam a lei de Deus eram cumpridos no erguer dos muros daquela cidade de Jericó. De tal forma, irmãos, que quando Deus deu força a seu povo para invadir e destruir aquela cidade, pela liderança de Josué, Deus mandou destruir tudo. Zaqueu era dessa cidade. Zaqueu tinha tudo para carregar consigo, quem sabe, o estigma de um homem amaldiçoado. Irmãos, Jesus, na sua bondade e graça, resolve atravessar aquela cidade. A nossa salvação, irmãos, o chamado eficaz e aplicado na minha e na sua vida, começa justamente assim. Deus olha para a nossa condição de perdição, para a nossa condição de povo amaldiçoado. E o nosso estado, a nossa situação só muda a partir desse olhar de misericórdia e de graça em nossas vidas. Deus, em Jesus, ou na pessoa de Jesus que é, resolveu atravessar aquela cidade. Isso nos faz lembrar, irmãos, uma palavra do profeta Isaías, no capítulo 9, no verso 2. Quando Isaías diz assim, que o povo que andava em treva viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quem é essa luz? Jesus Cristo. Ninguém jamais, irmãos, pode ver essa grande luz se ela primeiramente não se manifestar para esta pessoa. A salvação nossa só foi possível porque Deus em Cristo resolveu se manifestar para mim e para você. Só foi possível porque Deus resolveu vir ao nosso encontro, visitar a nossa Jericó, passar em nossa Galileia amaldiçoada. E essa, irmãos, de fato é uma condição que ainda prevalece. Conforme diz John MacArthur, comentando sobre um dos aspectos da salvação, ele diz que a salvação ela começa com a má notícia. As boas novas elas começam com uma má notícia. Eu e você éramos perdidos, pecadores, condenados na Galileia dos gentios. Mas Deus, pela sua misericórdia, bondade e graça, resolveu passar na minha vida, resolveu passar na sua vida, resolveu visitar a nossa Galileia, passar em nosso Jericó. E foi justamente isso, irmãos, que aconteceu. Ao passar, alguns comentaristas dizem que foi por acaso. Não, irmãos, não existe coincidência nem o acaso na regência da condução do povo de Deus. Tudo é providência. Nós não podemos jamais, irmãos, concordar com Maquiavel, que diz na sua obra, O Príncipe, se não me falha a memória, que a nossa vida é regida em parte pelo destino e na outra pela manipulações das leis em causa própria. Não, irmãos, nós não acreditamos assim. Nós cremos e pregamos que a nossa vida, como pregou João Calvino, é regida pela providência de Deus em tudo. O crente não é regido pela sorte, pelo acaso, de forma alguma. Em tudo há a providência de Deus. Nós aprendemos isso pela palavra de Deus. Então Deus, em Jesus, resolve passar ali por Jericó,
justamente não foi por acaso, mas porque nos santos propósitos do Pai, estava nos propósitos e na lida de Jesus, naquela sua andança missionária, resgatar aquele descendente de Abraão, Zaqueu. Por isso, irmãos, que ao se aproximar o verso 5 nos diz que Jesus viu a Zaqueu. Ninguém pode ser salvo sem antes não ser alvo da misericórdia, da graça e do olhar de Deus. Deus veio ao nosso encontro. Outra coisa que nós percebemos, irmãos, é que o chamado eficaz de Deus nada tem a ver com a minha e com a sua bondade. Assim como não teve com a bondade de Zaqueu. Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos. Ele era um cobrador de impostos. Até então, ser cobrador de impostos não tinha nenhum problema. O problema é que Zaqueu, ele cobrava além do que era necessário. Ele colocava a mão nos cofres públicos. Ele, de certa forma, tinha um esquema montado com os seus comandados para tirar proveito dos impostos. E ele era considerado, digamos assim, como se fosse um dos maiorais, dos ladrões que roubava os cofres públicos. E Zaqueu era odiado. Os publicanos carregavam o estigma de serem pessoas, de certa forma, amaldiçoados, exploradores dos honorários públicos. E a Bíblia nos diz que ele era chefe justamente desse esquema, que cobrava impostos além do que era necessário. E nesse trabalho ele enriqueceu. Ele se tornou uma pessoa rica, porém rejeitada, odiada. Meus irmãos, apesar de Zaqueu ser visto como maioral dos publicanos, um homem que se enriqueceu de forma ilícita, Zaqueu teve um encontro. Jesus o encontrou. E aí começa a se estabelecer a diferença. Jesus viu a Zaqueu, Jesus se encontrou com Zaqueu, e a partir desse encontro com Jesus, Zaqueu teve a sua história mudada. Quantas pessoas, irmãos, na Bíblia e fora da Bíblia, na história da igreja, não têm suas vidas mudadas, transformadas pelo real encontro com o Senhor Jesus Cristo? Por isso, irmãos, que nós temos que ter a certeza de que aqueles que se encontram, que são verdadeiramente chamados por essa graça eficaz, é impossível eles não terem suas vidas transformadas. Eu estou aqui lembrando de uma história que eu vi do meu pai na fé, reverendo Magdiel Lopes Pereira, que já está com o Senhor há muitos anos. Ele gostava de contar muitas ilustrações. Ele foi meu pai na fé, me evangelizou, me batizou, me deu um apoio grande, e através desse apoio também, do agir de Deus, Deus me chamou para a vida ministerial. E ele costumava contar uma velha história de um certo homem que, se não me engano, na década de 70, era considerado um dos ladrões mais famosos de Buenos Aires, na Argentina. Esse homem chamava-se Testinha do Diabo. Esse homem conseguiu montar um esquema e assaltar um famoso banco em pleno meio-dia, em Buenos Aires. Ele era terrível. E ele era considerado o Testinha do Diabo. Tinha uma mente prodigiosa, inteligente para o mal. E aquele homem, um dia passando em frente a uma igreja, nos contou o reverendo, um dia passando em frente a uma igreja, era conferências de aniversário daquela igreja. E no sábado, ao passar em frente à igreja, ele ouviu, bem na hora da pregação,
o pregador estava pregando no texto de Apocalipse, dizendo que os homicidas, os ladrões, não herdarão o reino dos céus. E Testinha disse assim: esse sujeito está falando comigo. Que desaforo. Amanhã eu venho matá-lo, e vou matá-lo aqui nesta igreja. Foi para casa indignado, passou a noite, se armou, e no último dia da conferência, ele veio armado para a igreja, sentou no último banco indignado com esse propósito, de matar o pregador. Mas a última mensagem falou o inverso. Falou da esperança, daqueles que uma vez tendo um encontro real com Cristo, teria sua vida transformada. Falou do grande amor de Deus pelo homem pecador. Todo aquele tipo de malfeitor desta vida, uma vez encontrando a maravilhosa graça de Deus, o Espírito Santo de Deus tocando na sua vida, verdadeiramente a esperança, e Deus muda a sorte de qualquer pessoa. E ao ouvir aquele sermão último daquele pregador, Deus poderosamente tocou no coração de Testinha. E ali na hora que era uma igreja arminiana, o pastor fez o apelo, e Testinha veio para frente, puxou a faca. Quando puxou a faca na frente, muita gente correu, a igreja quis se esvaziar. E ele gritou: não saia ninguém, eu quero contar o que Deus fez agora comigo através dessa mensagem. E o reverendo nos contou que ele caiu de joelhos ali na frente, pediu a oportunidade do pastor na hora, e deu o testemunho dele. Ele falou qual a intenção dele de vir naquele segundo dia: matar o pastor. Mas ele viu que a maravilhosa graça de Deus o amava. Onde abundou o pecado na vida dele, ele entendeu que superabundou agora a graça de Deus em Cristo Jesus. E ele entregou sua vida a Jesus. Ele chorou ali na frente. E a igreja, irmãos, abraçou aquele homem, aquele famoso assaltante. E daquele dia em diante, ele não mais se chamava Testinha do diabo, mas agora Testinha de Deus. E passou a ter um ministério, irmãos, pregando o evangelho também, testificando do grande poder que tem a palavra de Deus na vida de uma pessoa. Irmãos, Zaqueu era uma pessoa de má fama, mas a vida de Zaqueu mudou. A partir do momento, irmãos, que Jesus vem ao encontro daquele homem. E como é que Jesus se manifesta, irmãos? Como foi que Jesus fez isso na vida de Zaqueu? Jesus se manifesta pessoalmente à vida de Zaqueu, naquela árvore. Jesus dá a ordem: desce depressa, me convém hoje estar em tua casa. Irmãos, muitos de nós que estamos aqui esta noite, e aqueles que porventura nos acompanham, certamente tiveram sua experiência de conversão em locais diferentes na vida. A minha, por exemplo, se deu numa sala de aula, numa escola pública, em Salgueiro, no ano de 1983, quando eu ainda era adolescente, nas aulas de história e de religião. Esse professor, que era pastor, Magdiel, me evangelizou, falou do grande amor de Deus para a minha vida. Eu tinha 15 anos de idade. Certamente muitos dos que estão aqui nos ouvindo esta noite têm sua experiência própria do chamado de Deus. Zaqueu foi chamado quando ele estava lá naquela árvore. A graça de Deus, irmãos, quando se manifesta na vida dos eleitos de Deus, dos chamados do Senhor, ela pode se manifestar onde Deus livremente quer. Saulo de Tarso foi convertido numa caminhada na estrada de Damasco, quando tinha a intenção de prender mais cristãos, de matar e perseguir
os cristãos, quem sabe em cima de um cavalo. Agostinho teve um encontro numa praça, sentado, decepcionado na vida, onde Deus, pela sua providência, fez o vento soprar um folheto onde tinha a mensagem da graça de Deus para a vida dele. E aquele folheto enganchou nos seus pés, ele pegou e leu. Deus tem seus métodos, irmãos, para alcançar a vida dos seus eleitos. A mulher samaritana foi uma mulher alcançada pela graça, salvação de Cristo Jesus na beira de um poço. Assim tem acontecido, irmãos, na vida de muitas pessoas. O chamado de Deus aos seus, ele é pessoal. E Deus chama em qualquer lugar. Até mesmo nos locais que ao meu e aos seus olhos parece ser impossível. Mas Deus é aquele que chama os seus, até mesmo dentro de um lugar que você até acha que não é possível a graça de Deus soprar, mas sopra. Até num prostíbulo Deus faz isso, porque Ele tem poder para fazer isso. A segunda coisa que nós observamos relacionada ao chamado de Zaqueu, irmãos, é que é um chamado amoroso. A Bíblia nos diz que Jesus vai e entra na casa de Zaqueu para ceiar, comer com Zaqueu, ainda que muitos que estivessem ao contemplar aquela cena, tecesse críticas e comentários. Olha, esse homem entrou para comer com pecadores. Mas Jesus, irmãos, quando Ele quer nos atingir, Ele vai além das críticas daqueles que às vezes não têm interesse no bem-estar do outro, que não compreende a graça de Deus quando se aproxima da vida daqueles os quais Ele quer cumprir os seus propósitos. Então o chamado de Deus na vida de Zaqueu, além de ser pessoal, ele é um chamado amoroso, porque Jesus vai até a realidade de Zaqueu, entra na casa de Zaqueu. Terceira coisa, esse chamado é eficaz, irmãos, porque é um chamado permanente. Não teve fim e não tem fim. Quando Deus resolveu chamar a mim e a você, esse é o chamado eficaz, porque ele não se perde. Você não é salvo hoje e perdido amanhã. Nós não cremos assim. Nós cremos no chamado eficaz totalmente. Uma vez salvo, salvo para sempre. Nada nos separa do amor de Deus. Romanos capítulo 8, verso 1. É bem verdade que quando a gente faz essas afirmativas, irmãos, nós não estamos aqui fazendo apologia ou advogando que a salvação, uma vez salvo, podemos viver como nós achamos que deve ser, segundo o bel prazer do meu e do seu querer. Não, irmãos. Isso é um tipo de salvação desvinculada da vontade de Deus, porque todos nós somos sabedores que todas as vezes que Deus fala de salvação para com o seu povo, Ele atrela isso à santificação. O compromisso que nós temos que ter de andar como salvos, nos deixar levar por aquilo que é perfeito. Então, sem santificação não há salvação de fato. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então jamais nós podemos pregar uma salvação desvinculada da santificação, porque Deus simplesmente, irmãos, não trabalha por essa lógica. É certo, irmãos, que quando relembramos que a salvação ela é permanente, não podemos esquecer também que todos os pecados de Zaqueu, os passados, os do presente e o do futuro de Zaqueu também foram perdoados, bem como os meus e os seus também. Isso é garantia. E a grande declaração de Jesus em relação, irmãos, a esse chamado permanente é: hoje houve salvação nesta casa. Segurança. Não é haverá salvação. Ou você foi e hoje talvez não seja mais. Irmãos, essa graça barata
que não garante salvação, convicção de vida eterna, essa graça não nos serve. Uma graça que é eliminada pela minha e pela sua desobediência, não é a graça eficaz de Deus. Porque se a salvação ela pode ser eliminada com o meu e com o seu pecado, essa salvação ela é eficiente. Não, irmãos, a salvação é um dom de Deus eficaz, permanente, eterno na vida do eleito. Quer você compreenda ou não, mas a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Então essa salvação, irmãos, como desfecho final, aplicada na vida de Zaqueu, nos leva, irmãos, à motivação, à santidade, conforme nos diz o texto, verso de número 8. Por sua vez, Zaqueu se levantou, irmãos, e disse ao Senhor Jesus: Senhor, olha que maravilha, irmãos, essa iniciativa de Zaqueu. Veja aí no verso, nós vamos concluir. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Essa expressão de Zaqueu, irmãos, é uma expressão que diz respeito às leis do Velho Testamento. Quando se fazia um tipo de dano às pessoas por roubo, tinha que se pagar quadruplicadamente. Está lá no livro do Levítico. Então o que nós aprendemos aqui, irmãos, no verso 8, é que aqueles que são chamados eficazmente, tendo uma vida errada, mesmo tendo estigma de maldição, de ladrão, seja lá de outro tipo, que se aplique à vida da pessoa, uma vez essa pessoa encontrando a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a salvação, a motivação a uma nova vida, a novas iniciativas, a restituição dos prejuízos são vistos. Olha, aqueles que dizem que são salvos pela graça, que tem um chamado eficaz aplicado na sua vida, é impossível a pessoa não ter iniciativa para consertar as coisas que ainda estão por consertar na vida no passado. É possível que tenha pessoas dentro das igrejas que têm um passado ainda não resolvido, uma mácula que poderia ser resolvida, mas preferem ignorar, deixar que o tempo tome conta disso. Não, irmãos, Zaqueu não fez isso. Zaqueu sabia que de fato ele havia lesado muita gente, roubado, e a atitude de Zaqueu foi justamente o contrário. Irmãos, a atitude de Zaqueu aqui nos ensina essa grande verdade. Se somos salvos, se temos de fato o chamado eficaz, temos que reavaliar se de fato nós temos compromisso com santidade. Porque uma vez salvos, nós temos 3 consciências, é bem verdade. Estamos livres da culpa do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre a nossa vida, isto é, o pecado não é mais senhor da minha e da sua vida. Nós não somos mais escravos do pecado. Jesus Cristo agora é Senhor da minha e da sua vida. Então não deixemos, irmãos, com que o pecado se assenhorie da minha e da sua vida. De forma alguma. E a última coisa, irmãos, é que aqueles que uma vez tiveram chamado eficaz, eles têm de fato a segurança de que um dia, como Zaqueu, nós viveremos livres desse grande mal que nos assedia dia após dia, que é o pecado. E aí, para finalizar, só não resta essas 3 lembranças que nos são colocadas por alguns estudiosos, quando vão pensar sobre esse assunto. Como Zaqueu, eu e você também éramos cegos. Lembra do cego de nascença? Quando Jesus curou aquele cego lá em João 9, e houve aquele debate, né, se de fato quem te curou, se ele de fato é filho de Deus. Não, esse é um pecador, foi um pecador que te curou, né? E alguém chegou àquele debate, chamou o cego, vem cá, mas ele não é pecador a respeito da pessoa de Jesus. Ele disse, olha, se ele é pecador não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo.
Eu e você éramos cegos. Jesus veio ao nosso encontro, tirou essa cegueira espiritual, e agora eu e você, nós vemos. Isso é o que importa, amém? A segunda verdade para a gente encerrar. Agora eu e você temos o dever de esquecer o nosso passado. Paulo diz em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio de quê? Da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, não fique apegado ao seu passado não, certo? Não interessa seu passado para Deus. Se Ele te chamou eficazmente, ande para frente, olhe para frente, porque Satanás, que é astucioso, e a Bíblia nos diz que um dos sinônimos para o nome Satanás é acusador. É possível que constantemente ele faz isso, ele esteja acusando os seus eleitos com relação ao seu passado. E muitos crentes, irmãos, ao invés de se deliciar na presença de Jesus e caminhar impulsionado por essa promessa, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, fica apegado, lembrando dos seus passados, se tornando o quê? Sofrendo com aquilo. Isso é uma artimanha maligna, irmãos, para que nós não nos alegremos da nossa salvação. Na obra de Martinho Lutero, Lutero e a Igreja do Pecado, de Fernando Jorge, da editora Mercúrio, lá estão os dilemas, as lutas de Lutero espiritual, onde o diabo aparece nas suas alucinações, segundo o escritor, no auge do movimento da reforma. O diabo se apresenta a Lutero, pelo menos diz assim o escritor: Lutero, você não tem condição de empreender a obra de reforma, eu conheço o seu passado, eu sei dos seus pecados no mosteiro. E Lutero, naquela alucinação, Deus lhe dá a palavra e diz: é bem verdade, diabo, que o meu passado foi negro, pecaminoso, mas agora eu sou novo em Cristo Jesus, a graça de Deus me alcançou. E a palavra do Senhor diz: diabo, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Olha, não deixe que Satanás acuse sua mente com seu passado. Eu postei no grupo da igreja uma obra de Joel Bink, quase que recém-lançada. Satanás, suas estratégias, seu planejamento e seus investimentos. Compre esse livro, eu estou lendo esse livro. É um escritor renomado, maravilhoso, Joel Bink. Nós precisamos, como disse um bom puritano, 4 coisas por demais eu e você devemos estudar: o nosso coração, as escrituras, a pessoa de Jesus e as estratégias do diabo. Nós, como povo de Deus, precisamos, meus irmãos, estudar também as estratégias de Satanás, porque constantemente ele atrapalha a igreja do Senhor, lança coisas, sobretudo na mente e no sentimento dos cristãos, para que eles não valorizem e não entendam o poder que tem a graça eficaz de Deus na vida da igreja. Então, irmãos, vamos estudar também o inimigo. Estude, é nosso dever. O bom cristão é aquele que lê a Bíblia, tem sua vida com Deus, mas também estuda as estratégias de Satanás, porque ele não descansa. Que Deus aplique, irmãos, essa palavra no meu e no seu coração. Que prossigamos para o alvo, porque a melhor notícia que nós vamos ouvir da parte de Deus é justamente a declaração que Jesus Cristo disse e vai dizer naquele último dia: vinde benditos, entrai para o reino do meu Pai preparado para vós antes da fundação do mundo. Certo? Então se alegre com isso. Zaqueu entrou para a morada com Jesus eternamente, porque a graça eficaz entrou verdadeiramente no seu coração. Que eu e você vivamos por essas verdades. Que Deus abençoe nossas vidas, amém? Feche seus olhos, vou fazer uma curta oração. Deus, nosso bendito Pai, obrigado, Senhor, por essas verdades eternas
pelo grande exemplo da conversão do nosso irmão no passado, o pequeno Zaqueu, que se tornou um grande homem porque a tua graça invadiu a sua vida, o seu coração, invadiu o seu presente e deu a ele um presente glorioso de salvação. Ó Deus, ajuda-nos, Deus, a exemplo de Zaqueu, a almejar a santidade de vida, a fazer os reparos que são necessários, Senhor, como evidências de que de fato nós nascemos de novo, de que o nosso chamado de fato é eficaz. Dá-nos essa bênção e essa graça. Assim oramos e te pedimos mais uma vez em nome de Jesus. Amém.